Estimados irmãos, ouvintes do programa Família Debaixo da Graça, na Rádio Libertadora, a rádio que mais evangeliza. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor a todos os irmãos que fazem parte deste programa. Vamos dar continuidade aos estudos que nós propomos com vocês sobre lições que nos fazem nos tornar grandes pais. Estamos nos baseando no livro do Dr. Norman, e este livro tem como título Tornando-se Grandes Pais. Então nós temos aí uma série de 12 estudos sobre este livro. Possivelmente a gente traga alguma coisa extra para vocês, e hoje é a nossa segunda lição, o nosso segundo estudo, e hoje nós vamos falar sobre a importância de que grandes pais entendem as pressões únicas de crescer. Vamos lá? Vamos ler um texto bíblico para a gente basear esse estudo de hoje. Efésios capítulo 6, versículo de número 4. Efésios 6 e 4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Mas, sempre o que vem depois de mais, essa conjunção adversativa, é o que tem de mais importante na frase. Mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Quem deve criar? Quem deve admoestar? O pastor? O padre? O professor da escola secular? O professor da universidade? Não. Pais. Os pais devem criar, devem educar, devem admoestar, devem disciplinar os seus filhos. Ser pai não é ser fácil. Agora aqui nós vamos falar de pai mesmo, no sentido pai da palavra, não no sentido pais, incluindo o pai e a mãe, a figura da mãe, a figura materna e a figura paterna. Não, aqui hoje é a figura paterna. Então quando eu falar pai, estou falando da figura paterna dentro da família. Ser pai é ser zelador, cuidador, motorista particular, ser conselheiro, ser administrador, ser controlador, e bote mais algumas coisas aí nesse pacote. E sabe de uma coisa? Ser pai, além de tudo isso, é entrar nessa, embarcar nessa, sem ter nenhuma preparação. Além de exercermos todas essas funções, nós entramos nessa sem nenhuma preparação. Quem passou por um curso técnico para aprender a ser pai? Por uma faculdade? Ou alguém chamou e disse, peraí que eu vou lhe ensinar os detalhes de como ser um pai. Não, nós embarcamos nessa comumente sem nenhuma experiência, sem nenhum conhecimento antecipado de como ser um bom pai, a não ser os exemplos da vida. Mas a orientação direcionada a como ser pai, eu desconheço essa preparação. Criar filhos, meus irmãos, é um desafio. Mas também é uma vocação, é o que diz o Dr. Norman. Ele diz, criar filhos é um desafio, mas também é uma vocação. Por que é uma vocação? Por que é um desafio? Porque lidamos com pressões únicas. A figura paterna dentro da família significa lidar com pressões únicas. Nós, enquanto pais, a figura paterna, lidamos com pressões únicas. Isso na relação pai e filho, como também na própria relação esposo com a esposa. O marido com a mulher. Porque até isso interfere na figura paterna, na hora de criar, na hora de educar, na hora de admoestar. Porque a mulher quer ensinar de uma forma e o homem quer ensinar de outra. E isso também interfere. E quando se tratar de um homem que é evangélico e de uma mulher que é católica, ou da Umbanda, ou algo diferente, aí é que a confusão está feita. Ser pai é lidar com pressões únicas.
E esses filhos, quando eles entram em nossas vidas, tudo muda. Nossa vida nunca mais foi a mesma depois de nossos filhos em nossas vidas. Muda a rotina, muda o tempo, muda a destinação do dinheiro, os cuidados, a preocupação, muda tudo. Se antes você tinha tempo para ir ao futebol, para ir ao shopping, para ir à praia e fazer lá outras coisas, agora você tem filhos. Eles têm que estar incluso no seu lazer. Tem que estar incluso nas suas decisões. Se antes o seu dinheiro era só para si, ou ainda só para si, para a sua esposa, agora tem filho. Tem uma despesa maior. Agora você se preocupa quando ele está na escola. Agora você se preocupa quando ele sai para brincar com um amigo, mesmo que seja em frente à casa. Agora você se preocupa se ele é um adolescente, um jovem, e sai com os amigos para ir passear num shopping, para ir passear numa praça. Tudo muda em nossa vida quando os filhos chegam. E é natural que em meio a tantas pressões únicas que nós pais sofremos, por embarcar nessa muitas vezes, sem compreender esse nível de paternidade, sem entender essa realidade de ser pai, sem ter nenhuma preparação para isso, é natural que em meio a tantas pressões, alguns pais se perguntem: será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou cumprindo com a minha função de ser pai? Será que eu estou sendo um bom pai para o meu filho? E ainda existem aqueles que não dão tanta atenção a isso. Tanto faz como tanto fez. Ou ainda existem aqueles que fogem da responsabilidade. Diante dessas pressões de ser pai, ele desiste da vocação. Eu não diria nem desiste, ele abandona a vocação de ser pai e ele foge da responsabilidade. E aí eu vou dizer uma coisa para você, pai que está me ouvindo. Pai fujão, pai irresponsável, pai que despreza o filho, pai que rejeita o filho e abandona e quer abandonar a sua vocação de ser pai. Se divorcia da mulher, se separa e agora abandona o filho, não quer saber mais do filho. A mulher tem que brigar na justiça para conseguir míseros R$100, R$150. Ei, pai, Deus vai requerer a responsabilidade que ele entregou em suas mãos de ser pai. Você foi chamado por Deus para ser pai, para educar o seu filho, para demonstrá-lo nos caminhos do Senhor. E agora você está fugindo da responsabilidade? Se prepare, porque você irá prestar conta com Deus. Eu entendo, eu compreendo que as pressões sobre nossa vida como pai são únicas. Porque ser pai envolve embarcar em uma vida de constantes transformações. À medida que nossos filhos estão passando pela transformação natural da vida, nós estamos sendo transformados com eles. Mas essas pressões não sobrevêm para nós desistirmos da vocação, para nós negligenciarmos a vocação, para nós desistirmos do papel de ser pai. Deus nos chamou para criar os nossos filhos no caminho do Senhor, para admoestá-los e não abandoná-los e não desprezá-los. Deus não te chamou apenas para pregar, para ensinar nas igrejas. Deus não te chamou apenas para evangelizar nas ruas, nos presídios, nos hospitais. Deus não te chamou apenas para cantar nos grandes eventos. Ei, não se esqueça que Deus te chamou para ser pai. A responsabilidade está sobre nossas mãos. As pressões estão sobrevindo sobre nós, não é para nos fazer correr da responsabilidade, para nós crescermos junto com nossos filhos por meio dessas pressões. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe e nos dê força e entendimento e sabedoria para lidar com a responsabilidade, a grande responsabilidade de ser pai.